Olá, tudo bem com você? Robert Cronos aqui. A gente sabe que mais importante do que qualquer gênero ou história que a gente pretende contar nos nossos livros são os personagens. Personagens são muito importantes, então vamos fazer uma brincadeira aqui, hein? Comenta aqui embaixo algum personagem que você gosta, mas que você gosta muito, muito mesmo. Isso porque a gente vai falar aqui hoje como você faz para escrever um personagem apaixonante, um personagem incrível, que faz as pessoas gostarem muito dele. Inclusive as pessoas se apaixonarem pelo seu personagem como se ele fosse uma pessoa viva. Como é que isso é possível, hein? A gente vai descobrir isso. Então fica até o final desse vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, beleza? E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Estou falando muito sobre literatura aqui. Sou escritor também. O link do meu vídeo está aqui na descrição. Espero que os meus personagens sejam apaixonantes. Ninguém gosta de personagem chato, personagem clichê, personagem que se acha o tal. Os personagens, eles podem ter essas características, mas nunca é bom que o personagem tenha uma característica só. É bom que ele tenha várias e a gente vai falar sobre isso aqui. A ideia é que você preencha uma ficha de personagem e não é atender a dessas ou aquelas características, não. É você preencher essa ficha de personagem na hora de você criar o seu personagem para você entender ali, dentro daquelas informações que você vai colocar, se esse personagem tem o potencial de ser um personagem incrível e muito apaixonante ou não. Então a gente vai acompanhar aqui, eu estou deixando aqui embaixo o link da ficha para vocês baixarem e utilizarem, para vocês criarem seus personagens, se você é escritor assim como eu. Basicamente a gente vai dissecar 3 pontos fundamentais, eu vou pegar aqui a minha ficha para a gente ir acompanhando. Basicamente a gente pode começar com as informações básicas e as informações de características físicas. A gente vai pegar um personagem que eu gosto muito, nesse caso eu vou pegar o Jack Sparrow, que é um personagem que eu gosto bastante lá do filme Piratas do Caribe. O que a gente vai conseguir acompanhar aqui, vocês vão entender por que ele é um personagem tão gostável, tão interessante. A gente coloca o nascimento do personagem, isso vai determinar muitas coisas, como por exemplo a idade dele. Então o nascimento do personagem dentro da sua cronologia é importante. Dessa forma a idade dele vai condizer com isso. Tem o nascimento e tem o momento presente, não é isso? Beleza. Cor do cabelo. Cor dos olhos também vai de acordo com a característica do seu personagem. O Jack Sparrow ele tem olhos castanhos e o cabelo meio zoado, meio bagunçado. Ele, cor de pele, ele é um personagem pardo. Mas o seu personagem pode ser branco, preto, indígena, pode ser azul, se ele for alienígena, verde, enfim. Isso aí vai de cada um, né? Porte físico. Qual que é o porte físico do seu personagem? Ele é magro, ele é alto, ele é baixo? Tudo isso vai influenciar, vocês vão entender por quê. O Jack Sparrow, ele é um homem de meia idade, 1,80 m, porte físico normal, sem ser muito gordo nem muito magro. Descrição física, aí na descrição física você vai determinar essas questões. Ele é um personagem alto, ele é um personagem baixo, do rosto largo, do nariz tal, da orelha tal e não sei o que. Isso você faz de acordo com a descrição que você deseja do seu personagem. Mas detalhe, independentemente de como o seu personagem é descrito, o seu leitor vai imaginar ele de um jeito e o outro leitor vai imaginar de outro, cada pessoa vai imaginar o personagem de um jeito. Quer ver, por exemplo, a Catelyn lá dos livros do George Martin, eu imaginava que ela tinha um cabelo preto, cabelo longo, sendo que ele já tinha falado que a mulher era ruiva e na minha cabeça a mulher ela tem um cabelo preto, simplesmente isso, não sai, não muda. Mas de qualquer forma você precisa colocar essas características, inclusive na hora de descrever seu personagem. Eu vou falar mais sobre isso aqui no canal, então se inscreve aí, beleza? E aí que vem uma característica importante, o seu personagem ele é facilmente reconhecido por, vamos dizer o Jack Sparrow, ele é facilmente reconhecido por ser espontâneo, por ser meio que um pirata bêbado e por ser um bom líder. Ele querendo ou não, ele é um bom líder. E ele é um cara bem safo também, ele é bem espertalhão. Então ele é facilmente reconhecido por isso. E aí, essa característica ela é importante porque o seu público ele vai se identificar justamente com essas características de blindagem, vamos dizer assim. Que esse personagem, opa, esse é o cara que faz tal coisa. O Homem de Ferro. O Homem de Ferro é o cara que constrói máquinas e é super inteligente. O Capitão América é o cara certinho, bonitão, que combate o crime de uma maneira ética. Por exemplo, entendeu? Parte número 2 da nossa ficha, a gente vai falar sobre ambiente externo e relacionamentos. Então, até então a gente só está criando aqui características e ambientes externos. Beleza? Núcleo. Núcleo diz respeito a que núcleo o seu personagem pertence. Isso para mim foi importante porque o meu livro tem vários núcleos, então eu precisava dizer de qual núcleo aquele personagem era. Onde ele mora. Ele mora no país A, no país B, ele mora na rua tal, e aí isso vai depender da relevância de que tais informações têm dentro do seu enredo. Se você for fazer um enredo sobre um bairro,
Então a rua onde o cara mora e o número da casa vão ser importantes. Porque aí você vai dar uma localidade ali, você vai ter toda uma construção geográfica. Vamos falar mais sobre isso aqui no canal, se inscreve aí. Habilidade herdada tem a ver com os poderes dos meus personagens, isso aí cabe à minha história, não sei qual que é a realidade da sua história, então aí vai depender da sua também, né? Personagens mais próximos, e aí é que tá, você vai colocar os personagens mais próximos para você sempre se lembrar de que esses personagens eles orbitam uns aos redores dos outros. Por exemplo, seus amigos. Quem são seus amigos? Tenho certeza que você só consegue contar nos dedos aí, tipo 4 ou 5 pessoas no máximo. São as pessoas mais próximas. Em geral, são as pessoas com quem você mais convive, com quem você tem mais contato. Quem você namora? Você é casado ou casada? Você tem filhos? Você mora com seus pais? Então esses personagens vão ser os mais próximos ali, entendeu? O principal talento é agora que você vai começar a dizer coisas um pouco mais internas, mas o talento ainda é um pouco mais externo, porque é a maneira como o personagem se reflete ali pro mundo. Ele é bom em fazer pintura, ele é bom em lutar com espadas, como o Jack Sparrow. O principal talento dele é a lábia, ele é bom de lábia. Coisas que mais gosta. O Jack Sparrow gosta muito de rum. O Jack Sparrow também gosta muito de navegar, de desbravar os 7 mares e tudo mais. E ele também gosta muito da Elizabeth Toan, só não admite isso. Coisas que mais odeia. Jack Sparrow odeia seguir regras, ele odeia tomar banho. Então tudo isso você vai colocando ali para construir o seu personagem. Só que a gente ainda não chegou nas partes mais importantes. Mas tudo isso aqui é importante porque é a maneira como ele externaliza. São as coisas que ele põe pra fora, por assim dizer. E interesse amoroso, que é importante. Exceto se o seu personagem for assexuado. Eu tenho um personagem assexuado no meu livro. Mas os seus personagens, eles em geral vão ter um ou mais interesses amorosos. Ou eles podem ter um só interesse amoroso. Agora a gente vai falar de características psicológicas. E o plus que vai tornar o seu personagem realmente aí apaixonante. A gente vai começar pelos medos. Quais são os medos do seu personagem? Eu não sei dizer exatamente quais são os medos do Jack Sparrow, mas eu acredito que um dos medos dele é de morrer de novo e voltar a viver naquela situação em que ele vivia no limbo lá. Então, os medos do seu personagem vão definir quais são os limites dele em termos de até onde ele vai. Tanto nessa questão de ambiente externo, quanto no ambiente interno, na mente dele. O que trava ele? Ele tem medo de escuro? Se ele tem medo de escuro, então ele não vai entrar em ambientes escuros. Se o seu personagem tem medo de facas, então ele vai evitar facas. Ele tem medo de ver sangue, então ele vai evitar ver sangue. É isso? Defeitos. É aqui que entra uma característica muito importante, porque defeitos todo mundo tem. Absolutamente todas as pessoas têm. Se você tem um personagem muito perfeitinho, uma série que tinha muito isso, esse problema, era Sense8. Você já assistiu Sense8? Comenta aqui embaixo. Os personagens eles eram muito perfeitos, eles pareciam que viviam numa nuvem, eles eram tão virtuosos, tão cheios de propriedades boas, eles eram tão bonzinhos, tão gentis, tão legais que acabavam se tornando chatos. Ninguém gosta de gente muito chata. A gente quer pessoas que tenham defeitos, quer a pessoa que tenha um porémzinho, que tenha uma duvidazinha moral com relação ao que ele faz. Então Jack Sparrow, você pode perceber que apesar dele ser esse cara gente boa e legal, ele é um cara que não é muito confiável. Ele não é uma pessoa que diz a verdade o tempo inteiro, não. Ele traz os amigos dele, ele é uma pessoa que você precisa ficar desconfiado. Mas mesmo assim a gente gosta, porque o cara é cachorro. O que o motiva? O que motiva o seu personagem? O que faz com que ele saia do status quo, tire a bunda dele da cadeira e passe a correr atrás dos sonhos dele? Um erro que eu percebo que muitos autores iniciantes cometem, ó, tô deixando aqui pra vocês o link falando mais sobre isso, aprofundando mais nesse assunto, é de fazer personagens que não tem motivação. O personagem não tem motivação nenhuma, o cara simplesmente está lá porque sim. E o que vai fazer com que ele tenha a motivação dele será o vilão, que é o vilão que vai tirar ele ali da inércia para fazer ele correr atrás, porque o vilão tem interesses. E é por isso que a gente em geral gosta mais de vilões e de anti-heróis, que é como o caso do Jack Sparrow. Jack Sparrow ele é um anti-herói. Os vilões eles têm essa graça, eles têm esse quê, por isso que a gente gosta tanto. Porque eles são atrevidos, eles são mais engraçados geralmente, eles são personagens que têm motivações muito claras, por isso a gente gosta mais, costuma gostar mais. Por exemplo, o Cavaleiro das Trevas lá, o Heath Ledger, né, o Coringa, a gente gosta muito do Coringa porque o cara é muito pra frente, assim, ele é muito atrevido, ele vai, ele faz, ele coloca o Batman, ele põe o Batman pra mamar. Característica importante também, a descrição da personalidade. É aqui que você vai descrever o personagem. Ele é um personagem sisudo, é um personagem que gosta disso, que gosta daquilo. Se o seu livro tem um número pouco baixo de personagens, coloque pelo menos umas 4 informações relevantes sobre a personalidade dele.
4 informações. Se você tem menos personagens, você começa a diminuir essa quantidade. Coloca aí 3 se você tiver mais personagens. Eu tenho um infinito de personagens. Então alguns têm 4 características, outros têm 3, outros têm 2 e alguns têm só uma característica, que é a característica mais externa ali. É porque eu não me aprofundo tanto neles. E aí você vai colocar a biografia do personagem resumida, ou seja, nasceu em tal ano, morou com a mãe, os pais se separaram, foi morar com um deles, e aí, beleza, ele se machucou, cortou o rosto, aquela cicatriz agora é importante, de algum motivo, e aí conheceu tal pessoa, começou a namorar, se casou. Coloca a biografia do personagem de maneira resumida para você ter essa ideia de tudo que o personagem passou, para ele ter um background. Personagens que têm background são muito mais interessantes, e é essa a característica que eu ia falar aqui. Quando você tem um personagem que tem um passado, que tem uma coisa que aconteceu, às vezes ele guarda algum segredo, às vezes ele guarda alguma coisa que ele não quer falar, e isso vai refletir também lá nos traumas dele, em tudo que ele passou na vida dele, que vai agora dizer quem ele é. Essa fronte aqui que você está vendo, o Robert Crone que você está vendo, é uma pessoa que já passou por várias coisas na vida. Já passou por bullying, já passou por situações de alegria, situações de tristeza, já perdeu entes queridos, já ganhou entes queridos, já conheceu muitas pessoas, já brigou com muitas pessoas. Então, tudo isso faz com que o personagem se torne efetivamente, essencialmente humano e muito mais interessante, muito mais apaixonante. A gente gosta do Jack Sparrow porque você sabe que ele tem um passado ali, que ele já fez algumas cagadas, algumas coisas, só que você não precisa saber tudo de pronto. Aos poucos você vai descamando e colocando essas informações e vai instigando o seu leitor também. E aí, por fim, a gente coloca o arco do personagem. O arco quer dizer o seguinte: o personagem vai sair do ponto A para chegar até o ponto B. A gente chama isso de desenvolvimento de personagem. Eu vou falar mais sobre isso aqui no canal. Se inscreve, não se esquece, beleza? Mas o arco ele vai determinar justamente que o personagem vai sair desse ponto aqui. Então ele era o cara que trabalhava numa empresa e ia e voltava para casa dele. O arco dele vai dizer o seguinte: aí a partir de um momento acontece alguma coisa, e depois desse acontecimento ele se descobre numa conspiração e que não sei o quê, e depois dessa conspiração o personagem vai se tornar o chefe, o líder de uma gangue que vai lutar contra os revolucionários, e no fim ele vai se tornar o cara lá que vai ser admirado por todo mundo. Então ele saiu da condição de trabalhador para se tornar o cara ali que é o chefe, que é o líder. Jack Sparrow, ele começa como um pirata fudido, por assim dizer, e no meio do caminho ele conquista o Pérola Negra e se torna o grande pirata ali, um dos piratas mais importantes do mundo, porque ele passou por essa questão, por esse arco aí, que é o que torna ele o personagem que ele é. Então ele saiu desse ponto para se tornar o que ele foi, o que ele iria ser, no futuro. E dessa forma o Jack Sparrow de antes, do começo da história, não é mais o mesmo Jack Sparrow de agora, porque ele já passou por toda essa situação ao longo da história, ele passou por todo esse arco dramático. Muito importante tudo isso, o que você achou? Comenta aqui embaixo, não se esquece. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo, tchau!